Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo João Paulo de Carvalho Serrão e sou aluno do Convênio B do Colégio Engels. Eu irei apresentar o meu trabalho sobre agentes endógenos do professor Lucas Alencar. Para começar, nós devemos entender o que são os agentes endógenos. Eu vou começar falando mais especificamente a definição deles. Os agentes endógenos, eles são forças internas que agem no interior da Terra, determinando a dinâmica dos processos geológicos. Alguns exemplos de agentes endógenos, eles incluem os vulcões, os terremotos, os maremotos e entre outros. E também temos a importância deles. Os agentes endógenos, eles são importantes pois atuam na estruturação do relevo, na renovação do ciclo das rochas e na formação dos fenômenos naturais que acontecem na Terra. Agora eu vou falar um pouco sobre o papel dos agentes endógenos na formação de relevo, começando pela glaciação. O processo de glaciação, ele cria formas de relevo como os vales, os fiordes, os dunes e as moreias. Essas características, elas são essenciais para o estudo da história da Terra. Também temos a orogênese. O movimento das placas tectônicas, ele produz grandes cadeias montanhosas. Elas são formadas a partir da colisão e da subducção das placas, resultando em relevos elevados e imponentes. E também temos o vulcanismo. O vulcanismo, ele é um agente endógeno que adiciona material à superfície da Terra. Isso cria novas ilhas, aumenta o tamanho do continente e acaba formando montanhas vulcânicas, a exemplo do Monte Fuji que existe no Japão. Agora eu vou falar um pouco sobre a ação dos agentes endógenos nos processos geológicos, começando pelo tectonismo. O tectonismo, ele consiste na movimentação das placas tectônicas, que acabam provocando terremotos, tsunamis e a formação de cadeias montanhosas. Também temos o magmatismo. O magmatismo, ele produz rochas ígneas, como o basalto e o granito. Esse processo, ele é responsável pela formação dos vulcões. E também temos a metalogenia. A metalogenia, ela estuda a origem e a distribuição dos depósitos minerais. Isso é importante para que nós possamos compreender melhor a geologia econômica. E a sismicidade? A sismicidade, ela consiste no estudo dos terremotos. O conhecimento sobre esse processo é extremamente importante para que nós possamos prever e mitigar os efeitos dos desastres naturais. E também temos o impacto dos agentes endógenos na natureza. Começando pela erosão. Alguns fenômenos causados pelos agentes endógenos, como a ação de chuvas e ventos, são responsáveis pela erosão do solo, o que pode ter um efeito prejudicial sobre a natureza e o homem. Nós também temos a formação de recursos naturais. Os agentes endógenos, eles têm uma relação direta com a formação de recursos naturais, como o petróleo, gás natural e os minérios metálicos. E também temos a dinâmica da Terra. Os agentes endógenos, eles fazem parte da dinâmica da Terra, que envolve a renovação do ciclo das rochas e a formação de novos ambientes naturais. Agora eu vou falar um pouco sobre a importância dos agentes endógenos na dinâmica da Terra, a começar pelo ciclo das rochas. Os agentes endógenos, eles têm um papel fundamental no momento da renovação das rochas, da crosta terrestre, o que é importante para que nós possamos preservar o equilíbrio do planeta. E a tectônica de placas. O movimento das placas tectônicas, ele é responsável pela formação de cadeias montanhosas, vulcões e por fenômenos naturais, como os terremotos e os tsunamis. E também temos a importância ecológica. O vulcanismo, ele é fundamental para a formação de novos ecossistemas e ele faz parte do processo natural de evolução da vida na Terra. E agora vamos para a conclusão e algumas considerações finais. Os agentes endógenos, eles são extremamente importantes para que nós possamos entender a dinâmica da Terra e com isso a evolução do planeta ao longo dos anos. Tendo em vista que eles moldam a superfície terrestre e influenciam de maneira direta na vida na Terra. Sendo assim, conhecê-los é algo essencial
para que nós possamos proteger e preservar ainda mais o meio ambiente do nosso planeta. E esse foi o meu trabalho. Obrigado pela atenção.